Eu estava com o embrulho nas mãos quando ouvi minha irmã dizer, alto o suficiente para todo mundo ouvir: "Não quero você aqui. Vai embora." Não foi sussurrado, não foi dito com vergonha. Foi anunciado. Para os vizinhos, para os primos, para os amigos dela que eu mal conhecia, para a minha mãe que estava logo atrás dela e não disse uma palavra. Nenhuma palavra. Só me olhou e desviou o rosto, como se eu fosse uma visita indesejada, que ela também preferia que fosse embora. Eu tinha dirigido 40 minutos para chegar até ali. Tinha caprichado no embrulho. Tinha escolhido o presente com cuidado. Tinha até passado o vestido que ela um dia disse que me deixava bonita. E ela me olhou nos olhos, com a música da festa vazando pelo portão aberto, com as luzes coloridas piscando lá dentro, e disse: "Vai embora." Senti meu corpo fazer uma coisa estranha naquele momento. Não foi o coração que acelerou. Foi o oposto. Tudo desacelerou. O barulho da rua ficou abafado, como se eu tivesse mergulhado dentro de água. Minha visão foi para o vestido dela, vermelho, justo, o mesmo tom de batom que ela usava quando queria se sentir superior. Então foi para os rostos em volta, curiosos, constrangidos, alguns até com um sorriso mal disfarçado no canto da boca. Minha mãe continuava sem me olhar. Eu senti as mãos formigarem em volta do embrulho. Senti o papel do presente amassando levemente onde meus dedos apertaram sem querer. Respirei fundo uma vez, só uma, e abaixei o presente no chão, bem na frente dos pés dela, com cuidado, quase com delicadeza. Não disse nada, não gritei, não chorei, me virei e fui embora. Ouvi a festa continuar antes mesmo de eu chegar ao carro. Meu nome é Renata. Tenho 32 anos e nasci em Governador Valadares, em uma família que sempre soube exatamente quanto eu valia. E esse valor nunca foi muito alto. Sou a mais velha de 2 filhas. Trabalho como auxiliar administrativa em uma construtora. Pago meu próprio aluguel desde os 23 anos. Nunca pedi nada pra ninguém. Sou a filha que aprendeu cedo que precisava se virar. Não sou uma pessoa dramática. Não gosto de confusão. Durante anos fui a pessoa que abaixava a cabeça, que engolia a mágoa, que dizia tudo bem, quando não estava nada bem. Fui criada achando que amor de família vinha com condições, e que eu simplesmente nunca tinha cumprido todas elas. Tentei durante anos descobrir o que estava faltando em mim. Essa é a minha história. E ela começa com um presente deixado no chão e termina com minha irmã me ligando às 3 da manhã, chorando, sem conseguir parar. Mas você precisa entender tudo o que veio antes para entender por que eu sorri quando desliguei o telefone. Se você já foi tratada como invisível pela própria família, deixa o seu like agora para eu saber que não estou sozinha nessa. Me inscreve no canal para você acompanhar essa história até o fim, porque o que aconteceu depois daquela noite mudou tudo. E me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está me ouvindo? Esse comentário significa muito para mim. Eu não nasci sabendo que era a filha de reserva. Aprendi aos poucos em cenas pequenas que só fazem sentido completo quando você já é adulta e para juntar os cacos. Tenho uma memória da infância que volta com frequência. Devia ter uns 8 anos. Era a véspera do Natal e minha mãe estava embrulhando presentes na sala. Eu me aproximei curiosa e vi 2 pilhas separadas. Uma maior, com papéis coloridos e laços, e uma menor, com aquele papel pardo que ela usava para embrulhar coisas do mercado. Perguntei qual era a minha. Ela apontou para a pilha menor sem tirar os olhos da fita adesiva. A pilha maior era da Isabela. Isabela tinha 6 anos e havia ganhado uma boneca com cabelo de verdade, um jogo de chá de porcelana e um livro de colorir com lápis novos. Eu ganhei uma camiseta e uma borracha em formato de estrela. Não reclamei. Aprendi naquele dia que reclamar não adiantava. Aprendi também que existiam 2 tipos de filha naquela casa, e eu já sabia qual era o meu tipo. Meu pai, seu Renato, era homem de poucas palavras e menos ainda de afeto. Trabalhava em uma metalúrgica, chegava em casa com cheiro de graxa e ia direto para a frente da televisão. Comigo trocava instruções. Fecha o portão, lava a louça, já fez o dever. Com Isabela era diferente. Ele ria. Pegava ela no colo mesmo quando ela já estava grande demais para isso. Levava ela na garupa da bicicleta aos domingos enquanto eu ficava em casa ajudando minha mãe a passar roupa. Uma vez perguntei se podia ir junto. Ele respondeu que a bicicleta não aguentava 3. Isabela me olhou por cima do ombro dele enquanto saíam pelo portão, sorrindo. Minha mãe se chamava Dona Célia. Uma mulher pequena, de voz mansa e julgamentos grandes. Ela nunca gritava comigo. Preferia o silêncio cirúrgico, a sobrancelha levantada,
a comparação dita como observação casual. Isabela já arrumou o quarto dela sem eu pedir, dizia enquanto eu chegava da escola exausta. Isabela não dá trabalho assim. Isabela, Isabela, Isabela. O nome da minha irmã foi a régua pela qual eu fui medida a vida inteira, e eu nunca cheguei à altura certa. O momento que mais me marcou na adolescência aconteceu quando eu tinha 17 anos. Tinha conseguido meu primeiro emprego numa padaria a 3 quarteirões de casa e juntei durante 4 meses para comprar um material escolar decente para o terceiro ano. Queria um caderno bom, canetas coloridas para organizar as anotações, uma mochila que não tivesse o zíper quebrado. No dia em que fui comprar, minha mãe me chamou antes de eu sair. Disse que Isabela precisava de dinheiro para a excursão da escola. R$ 350. Olhou para mim com aquela expressão que eu já conhecia de cor. Não era um pedido, era uma ordem vestida de pedido. Dei o dinheiro. Fui para o terceiro ano com o mesmo caderno rasgado do ano anterior e a mesma mochila de zíper quebrado. Isabela foi para a excursão, voltou com fotos sorrindo em frente a uma cachoeira e minha mãe colocou uma das fotos na geladeira com um ímã de coração. Nunca colocou nenhuma foto minha na geladeira. Procurei uma vez, quando adulta, alguma lembrança desse tipo. Não encontrei nenhuma. Não contei para ninguém na época. Engoli como tinha aprendido a engolir. Deitei naquela noite olhando para o teto e me perguntei o que havia de tão errado comigo que minha própria mãe preferia a felicidade da minha irmã à minha necessidade básica. Depois que comecei a trabalhar de verdade, virei o caixa eletrônico da família. Não foi uma decisão, foi uma erosão. Começou com pequenos pedidos. Renata, empresta R$ 100 até o fim do mês. O fim do mês nunca chegava. Depois vieram os pedidos maiores. A conta de luz, o remédio do meu pai, o conserto do carro da família, que era usado principalmente por Isabela. Em 7 anos, calculei uma vez numa madrugada insone, tinha transferido para a família mais de R$ 43 mil. Nunca vi um centavo de volta. Quando tocava no assunto, minha mãe dizia que família não faz conta. Meu pai mudava de canal. Isabela, nesse tempo todo, nunca contribuiu com nada. Ela morava na casa dos meus pais, sem pagar aluguel, sem dividir conta, sem lavar uma louça que fosse. Quando eu visitava e reclamava da bagunça, minha mãe dizia que Isabela estava cansada. Isabela sempre estava cansada. Eu, que trabalhava 8 horas por dia, pagava minhas próprias contas e ainda bancava parte da casa deles, nunca estava cansada o suficiente para merecer essa consideração. O contraste era assim, nu e cruel. Isabela ganhava carro na formatura. Eu ganhei um aperto de mão do meu pai e minha mãe dizendo que eu parecia mais velha do que devia, com o cabelo preso. Isabela viajou para Cancún com uma amiga e meus pais pagaram a passagem. Eu nunca viajei para lugar nenhum que eu não tivesse pago com meu próprio salário. Quando Isabela terminou um namoro e ficou deprimida por 3 semanas, minha mãe dormiu no quarto com ela para fazer companhia. Quando eu terminei um relacionamento de 4 anos e cheguei na casa deles arrasada, minha mãe disse: "Você é forte, Renata. Você dá conta." Forte. Era sempre esse o elogio que me davam. Como se ser forte fosse uma virtude, e não uma necessidade que eles criaram em mim. Durante anos eu achei que se eu continuasse sendo boa o suficiente, um dia eles iam enxergar que havia um limite para o quanto uma família podia ignorar alguém que se doava tanto. Eu estava errada. O limite não existia. E foi preciso uma cena específica, em uma tarde de outubro, para eu entender isso de uma vez por todas. Meu pai teve um problema no coração. Nada gravíssimo, mas assustador o suficiente para exigir um procedimento cirúrgico e uma semana de internação. Fui eu quem ficou no hospital. Todos os dias, das 8 da manhã até as 9 da noite. Levava marmita, conversava com os médicos, anotava os remédios, dormia torta numa cadeira de plástico quando ele precisava que alguém ficasse até mais tarde. Isabela apareceu 2 vezes. 2. Na segunda visita, ficou 40 minutos, passou o batom na frente do espelho do banheiro do hospital e disse que tinha compromisso. Minha mãe ficou em casa cuidando da casa, que na prática significava assistir novela e ligar para mim a cada 2 horas perguntando como ele estava. Quando meu pai recebeu alta, a primeira coisa que minha mãe disse na sala de casa, com ele ainda se acomodando no sofá com o curativo no peito, foi: "Ainda bem que a Isabela estava aqui para me dar força nesses dias." Olhei para ela. Olhei para meu pai. Nenhum dos dois me olhou. Isabela sorriu e foi buscar um copo de água para ele. Engoli, como sempre.
Mas o evento que mudou tudo não foi esse. Foi 3 meses depois. Meu pai me chamou para uma conversa, o que por si só já era incomum. Nos sentamos na mesa da cozinha, eu, ele e minha mãe, como se fosse uma reunião de condomínio. Ele tinha uma pasta na frente dele. Abriu devagar, com aquela seriedade que ele reservava para momentos que queria parecer importante, e deslizou um papel na minha direção. Era um documento. Uma escritura. A casa onde eu cresci, a casa dos fundos que meu avô tinha construído no terreno dos meus pais e que sempre foi descrita como o patrimônio da família, estava sendo transferida para o nome de Isabela. Fiquei olhando para o papel por alguns segundos sem entender. Depois entendi. E mesmo entendendo, perguntei em voz alta, com calma, porque alguma parte de mim ainda precisava ouvir a explicação. Por que está indo para o nome dela? Meu pai respondeu sem me olhar. Isabela vai precisar de estabilidade. Ela não tem o seu jeito de se virar. Minha mãe completou, ajeitando a xícara de café na frente dela. Você é forte, Renata. Você dá um jeito. Forte. De novo. Usavam minha resistência como desculpa para me tirar o que era meu por direito. Naquela noite não dormi. E foi nessa insônia que comecei a juntar os pedaços de uma história que eu tinha me recusado a enxergar por anos. Comecei a lembrar de conversas. De uma vez em que peguei o celular da minha mãe por engano e vi uma troca de mensagens com Isabela onde ela dizia: Não fala nada pra Renata ainda. Deixa eu resolver a papelada primeiro. Tinha ficado sem entender na época. Agora entendia. Fui até meu quarto e abri as fotos antigas do celular. Tinha tirado foto de um extrato bancário 2 anos antes, quando minha mãe tinha pedido que eu fizesse uma transferência urgente para pagar uma dívida do meu pai. R$ 8.000. Fui no banco pessoalmente como ela pediu. A conta de destino não era do meu pai, era de Isabela. A dívida que eu tinha ajudado a pagar era uma dívida de cartão de crédito da minha irmã. Fiquei sentada na beira da cama com o celular na mão e senti algo que não era raiva. Era pior do que raiva. Era a sensação de encaixe. Todas as peças que não faziam sentido antes de repente se acomodando no lugar certo, formando uma imagem que eu não queria ver, mas não conseguia mais ignorar. Eles tinham planejado. Não era descuido, não era inconsciência, não era falta de percepção. Era escolha. Deliberada, repetida, orquestrada. Algo dentro de mim quebrou naquele momento. Não dramaticamente, não com choro ou grito. Foi silencioso, como um fio que estava esticado há tanto tempo que, quando arrebentou, o barulho foi mínimo. Um clique seco. Um interruptor virado. A névoa de talvez eu esteja exagerando se dissipou completamente, e o que ficou no lugar foi uma clareza fria e absoluta. Eu tinha sido usada a minha vida inteira por pessoas que me chamavam de família. Naquela madrugada, eu fiquei no banheiro por não sei quanto tempo, sentada no chão com as costas na parede fria, olhando para o azulejo. Não chorei logo. A dor desse tipo não vem como choro imediato. Vem como um peso no externo, uma pressão atrás dos olhos, um cansaço que não é do corpo. Chorei mais tarde, de madrugada, com o travesseiro no rosto para não fazer barulho, num apartamento que eu pagava sozinha, numa vida que eu tinha construído sozinha, sentindo uma solidão que não era nova, mas que aquela noite tinha feito ficar grande demais para caber no peito. Mas no meio daquele choro, uma coisa diferente apareceu. Pequena, quase imperceptível, mas estava lá. Uma pergunta. Não. Por que eles fazem isso comigo? Essa pergunta eu já tinha feito 1000 vezes sem resposta. A pergunta nova era outra. O que eu vou fazer a respeito? E foi a primeira vez na vida que aquela pergunta não me paralisou. A pergunta que me fiz naquela madrugada não me saiu da cabeça nos dias seguintes. Ela ficou lá, quieta, como uma brasa que não apaga. Eu ia para o trabalho, respondia e-mail, almoçava na frente do computador, voltava para casa e a pergunta continuava. O que eu vou fazer a respeito? Durante 2 semanas não fiz nada. Precisava desse tempo. Precisava parar de agir no impulso da dor e começar a pensar com a cabeça. Aprendi cedo que decisão tomada no meio do choro raramente é a decisão certa. Então esperei, observei, e fui juntando, em silêncio, tudo o que eu precisaria. A primeira coisa que fiz foi ligar para a minha amiga Patrícia, que trabalha num cartório em Ipatinga. Não contei tudo de uma vez. Pedi, com cuidado, uma informação técnica. Se uma transferência de imóvel entre pais e filho pode ser contestada juridicamente e em quais circunstâncias. Ela ficou quieta por um segundo e disse: Renata, você está bem?
Respondi que sim, que era uma curiosidade. Ela não acreditou, mas respeitou. Me explicou que doação de bem em vida pode ser questionada quando há outros herdeiros que não foram contemplados de forma equivalente, especialmente se houver indício de que a intenção foi prejudicar alguém. Me disse o nome do que eu precisava procurar. Um advogado especializado em direito de família e sucessões. Anotei tudo num caderno pequeno que comprei especificamente para isso. Capa preta, sem nome na frente. Guardei na bolsa de trabalho, que Isabela nunca tocava. Na semana seguinte, marquei uma consulta com um advogado. Encontrei o Dr. Fábio numa pesquisa no Google, escritório pequeno no centro de Valadares, avaliações boas, especialidade exatamente no que eu precisava. Cheguei com o caderno, com as fotos do extrato bancário que tinha tirado 2 anos antes, com o documento da escritura que meu pai tinha deslizado na minha direção como se fosse uma formalidade sem importância. O Dr. Fábio ouviu tudo sem me interromper. Era um homem de uns 50 anos, óculos finos, caneta sempre na mão. Quando terminei, ele ficou um momento olhando para as cópias que eu tinha levado e disse: "A senhora tem mais documentação do que a maioria das pessoas que chegam aqui." Perguntei se havia algo a fazer. Ele respondeu com cuidado, como quem não quer criar expectativa demais, mas também não quer subestimar o que está na mesa. "Ah, sim. A transferência do imóvel sem compensação equivalente para a senhora configura adiantamento de herança. Se não houver equalização formal, pode ser contestada após o falecimento dos seus pais. Mas há outros elementos aqui," ele apontou para o extrato, "que merecem atenção separada. Essa transferência de R$ 8.000, feita a pedido da sua mãe para uma conta que não era a do seu pai. Se a senhora tiver como provar que foi induzida a acreditar que era para outra finalidade, isso tem outro caminho." Saí do escritório com uma lista de documentos para reunir e uma sensação no peito que eu não sabia bem nomear. Não era felicidade. Era algo mais sólido. Era a sensação de ter chão embaixo dos pés depois de muito tempo flutuando. Nos 30 dias seguintes, trabalhei com método. Pedi no banco o extrato completo dos últimos 5 anos. Fotografei cada transferência feita para contas da família. Encontrei, guardado numa pasta esquecida no e-mail, a mensagem em que minha mãe tinha me pedido a transferência dos R$ 8.000, descrevendo como dívida hospitalar urgente do seu pai. Guardei. Imprimi. Mandei para o e-mail do Dr. Fábio. Também parei, nesse período, de transferir qualquer valor para a família. Quando minha mãe ligou pedindo R$ 200 para um imprevisto, disse que estava apertada. Era mentira, mas foi a primeira mentira que contei para ela em 32 anos, e estranhamente não me pesou. Quando meu pai mandou mensagem perguntando se eu podia ajudar com a conta de água, respondi que não conseguia naquele mês. Ele não respondeu. Nenhum dos dois perguntou se eu estava bem. Isso também era uma informação. A pequena vitória chegou numa quinta-feira de manhã. O Dr. Fábio me ligou para dizer que havia encontrado uma irregularidade no processo de transferência do imóvel. A escritura tinha sido lavrada sem a minha assinatura como herdeira necessária, num procedimento que, segundo ele, tinha sido conduzido de forma a me excluir deliberadamente do processo. "Alguém orientou sua família sobre como fazer isso sem te notificar", ele disse. "Isso não é descuido, isso é planejamento." Fiquei em silêncio no telefone por alguns segundos. "O que isso significa na prática?" perguntei. "Significa que temos argumento sólido", ele respondeu. Fechei o telefone, fui ao banheiro do trabalho, olhei para o meu próprio rosto no espelho por um momento. Não sorri ainda, mas senti pela primeira vez em muito tempo que a história não estava escrita. Marquei o encontro com minha família num sábado. Não avisei com antecedência o motivo. Disse apenas que precisava conversar sobre umas coisas da família. Uma expressão vaga o suficiente para não levantar alarme, mas específica o suficiente para que minha mãe não conseguisse recusar, sem parecer que tinha algo a esconder. Ela confirmou com uma mensagem curta. Isabela também estaria lá. Por acaso. O que eu já esperava. Cheguei às 10 da manhã. A casa tinha aquele cheiro de sempre. Café coado na hora e umidade antiga nas paredes. Meu pai estava no sofá. Minha mãe na cozinha. Isabela apareceu no corredor com o cabelo preso e uma expressão de quem não entende por que foi convocada para uma conversa chata num sábado de manhã. Me sentei à mesa. Coloquei a pasta que o Dr. Fábio tinha me ajudado a montar bem no centro, sem pressa, sem drama. Minha mãe olhou para a pasta e depois para mim com aquela sobrancelha levantada que eu conhecia desde criança. Meu pai desligou a televisão.
o que por si só já dizia que ele sabia que aquilo era sério. Quero conversar sobre a escritura do imóvel dos fundos, disse. Voz calma. Igual a voz do Dr. Fábio quando me explicava as coisas. Informativa, sem emoção desnecessária. Minha mãe abriu a boca para falar e eu continuei antes que ela pudesse. Eu já conversei com um advogado. A transferência foi feita com irregularidade processual. Eu sou herdeira necessária e não fui notificada nem consultada. Isso pode ser contestado. O silêncio que se instalou naquela cozinha foi diferente de todos os silêncios que eu já tinha vivido naquela casa. Não era o silêncio do desconforto ou da indiferença. Era o silêncio do susto. Isabela foi a primeira a falar. E escolheu mal as palavras, como sempre. Você está ameaçando a família por causa de uma casa? Abri a pasta. Peguei o extrato bancário. Deslizei na direção dela, devagar. Do mesmo jeito que meu pai tinha deslizado a escritura para mim meses antes. Esse é o comprovante da transferência de R$ 8.000 que eu fiz há 2 anos. Sua mãe me disse que era para uma dívida hospitalar do seu pai. Pausei. A conta de destino é sua. Isabela olhou para o papel. Depois olhou para minha mãe. Minha mãe estava olhando para a xícara de café. Continuei. Tirei folha por folha da pasta com calma, nomeando cada uma. Esse é o histórico de transferências dos últimos 5 anos. R$ 43.200 enviados por mim para contas desta família. Esse é o parecer do advogado sobre a irregularidade na escritura. Esse é o e-mail onde a senhora... Olhei para minha mãe. Descreve a transferência dos 8.000 como despesa hospitalar. Meu pai levantou a voz pela primeira vez. Você veio aqui para nos processar? Vim aqui para conversar primeiro, respondi. O que acontece depois depende desta conversa. O que se seguiu foram 40 minutos que eu nunca vou esquecer. Minha mãe tentou o caminho da culpa. Depois de tudo o que fizemos por você. Respondi que eu também tinha feito muito e que estava tudo documentado. Isabela tentou o caminho da minimização. Esses valores são exagerados, você está inventando. Respondi que os extratos bancários não inventam. Meu pai tentou o caminho da autoridade. Enquanto eu for vivo, eu decido o que é meu. Respondi que a lei não funciona assim e que o Dr. Fábio poderia explicar melhor do que eu se ele tivesse interesse. Nenhuma das estratégias funcionou. Porque eu não estava ali para brigar. Estava ali com papel, caneta e clareza. E clareza, aprendi naquele dia, é a coisa que mais desestabiliza quem está acostumado a lidar com alguém confuso de dor. No final, minha mãe chorou. Não de arrependimento, eu sei distinguir. Chorou de frustração, de ver que o controle que ela tinha sobre mim tinha acabado. Isabela saiu da cozinha sem falar nada e foi para o quarto. Meu pai ficou quieto por um longo tempo e então disse, olhando para a mesa: O que você quer? Quero o ressarcimento dos R$ 8.000 que fui induzida a transferir para a Isabela. Quero que a minha parte da herança seja formalmente reconhecida em documento assinado e quero que fique claro para todo mundo nessa mesa que eu não sou mais o caixa desta família. Ele não respondeu imediatamente. Mas não disse não. Saí daquela casa às 11h40 da manhã. Sentei no carro, coloquei o cinto, liguei o motor, não saí imediatamente. Fiquei 1 minuto parada, as mãos no volante, olhando para o portão que eu mesma tinha pintado de azul num fim de semana que minha mãe tinha pedido e nunca agradeceu. Então disse em voz alta para ninguém: Acabou. Não foi um grito. Foi uma constatação. E foi a coisa mais leve que eu já senti na vida. Naquela mesma noite, enquanto eu estava jantando sozinha no meu apartamento, meu celular tocou. Era Isabela. Deixei ir para a caixa postal. Tocou de novo. E de novo. Na 4ª ligação, atendi. Ela estava chorando. Não um choro contido. Um choro feio de quem não consegue respirar direito entre os soluços. E entre um soluço e outro, ela disse: Renata, o que tinha dentro daquele presente? Sorri. Coloquei o garfo na mesa com cuidado e respondi com a voz mais tranquila que já usei na vida. Um espelho, Isabela. Dei um espelho para você. E desliguei o telefone. Isso foi há 14 meses. Hoje eu moro num apartamento diferente, maior, num bairro que eu escolhi porque tem uma padaria na esquina que abre às 6 da manhã e vende pão de queijo que cheira para fora. Acordo sem alarme nos fins de semana. Tomo café no parapeito da janela, com o sol da manhã entrando torto pela veneziana, e fico ali por quanto tempo eu quiser sem que ninguém precise de mim antes que eu precise de mim mesma. É uma coisa pequena. É uma coisa enorme. O acordo com minha família foi formalizado 3 semanas depois daquela conversa na cozinha. O Dr. Fábio conduziu tudo com precisão.
Os R$ 8.000 foram ressarcidos em 2 parcelas. Minha posição como herdeira necessária foi reconhecida em documento registrado em cartório. Não foi uma vitória ruidosa. Foi uma vitória em papel timbrado, com assinatura e firma reconhecida, que é o único tipo de vitória que tem validade com certas pessoas. Pedi demissão do emprego antigo 2 meses depois e fui para uma construtora maior, em Belo Horizonte, com salário 40% acima do que eu ganhava. Não era um plano que eu tinha antes. Era uma possibilidade que eu nunca tinha me permitido considerar porque sempre havia alguma emergência familiar que me prendia em Valadares. Quando não havia mais emergência, havia liberdade. E liberdade, descobri, abre portas que a gente nem sabia que existiam. Minha mãe ligou em dezembro. Faltavam 4 dias para o Natal. A voz era a de sempre, mansa, com aquele tom de quem está fazendo um favor ao ligar. Disse que a família ia se reunir, que seria bom eu aparecer, que as coisas tinham se acalmado. Fiquei ouvindo até ela terminar. Então respondi: Dona Célia, eu desejo um bom Natal para a senhora e para o senhor Renato, mas eu não vou. Ela ficou em silêncio por um momento e perguntou por quê. Porque eu não quero, disse. Simples assim. Sem elaborar, sem me desculpar, sem inventar um compromisso fictício para tornar a recusa mais palatável para ela. Só a verdade nua. Eu não quero. Ela desligou sem se despedir. Isabela não ligou. Meu pai mandou uma mensagem no dia 25. Feliz Natal. Respondi com um Feliz Natal e não adicionei mais nada. Não havia mais nada a adicionar. Passei o Natal com a Patrícia, a amiga do cartório, e com mais 3 amigas que foram chegando ao longo dos anos. Pessoas que eu tinha mantido à distância por muito tempo porque não sobrava energia depois de tanto dar para quem não dava nada de volta. Com energia disponível, essas amizades floresceram de um jeito que me surpreendeu. A mesa estava cheia. A comida era boa. Eu ri com a boca aberta várias vezes. E em nenhum momento me senti um peso. O que eu aprendi, nesses 14 meses, cabe em poucas frases, mas levou uma vida inteira para entender. Aprendi que amor de verdade não precisa ser merecido. Ele é dado. E quando você passa a vida inteira tentando merecer o amor de pessoas que decidiram não te dar, você não está numa relação de amor. Está numa relação de trabalho não remunerado. Aprendi que você é forte. Dito pela pessoa certa é um elogio. Dito pela pessoa errada, na hora errada, é uma terceirização. É uma forma de transformar sua resistência no problema dela em sua obrigação permanente. Aprendi que família de sangue é um ponto de partida, não uma sentença. Que existem pessoas que a gente escolhe, e que essas escolhas podem ser mais honestas, mais gentis e mais permanentes do que qualquer vínculo que veio pronto com o sobrenome. Aprendi que estabelecer limites não é crueldade, é higiene. E que a culpa que sentimos quando colocamos limites com pessoas que nos exploram não é nossa consciência falando, é o condicionamento delas dentro de nós. E aprendi, talvez mais importante do que tudo, que a reviravolta não precisa ser espetacular para ser real. A minha não foi um grito, não foi uma cena de cinema, não foi uma destruição. Foi uma pasta com documentos em cima de uma mesa de cozinha. Foi uma voz calma dizendo acabou. Foi um espelho dado de presente para alguém que nunca tinha se enxergado de verdade. Se você chegou até aqui nessa história, eu preciso te dizer uma coisa diretamente. Se você se reconheceu em alguma parte do que eu contei, se em algum momento você pensou, isso também acontece comigo, eu quero que você saiba que o que você está sentindo tem nome, tem validade e tem saída. Você não está exagerando. Você não é sensível demais. Você não é ingrata. Você é uma pessoa que merece ser tratada com a mesma gentileza que oferece. E se as pessoas ao seu redor não conseguem te oferecer isso, você tem o direito de se afastar sem se desculpar. A pergunta que mudou a minha vida foi simples. O que eu vou fazer a respeito? Não era uma pergunta sobre eles. Era sobre mim. E quando você muda a pergunta, você muda tudo. Se essa história tocou algo em você, deixa o seu like agora. Não pelo número, mas porque esse gesto me diz que eu não estou falando sozinha para a tela. Me inscreve no canal para acompanhar mais histórias como essa, histórias de mulheres que decidiram parar de ser invisíveis. Compartilha com alguém que você conhece e que talvez precise ouvir isso hoje. E me conta aqui nos comentários. Você já viveu algo parecido? Qual foi o momento em que algo clicou para você? E me diz de qual cidade você está me ouvindo. Cada cidade que aparece nos comentários me lembra que essa dor não é minha sozinha, e que a força de sair dela também não precisa ser.